Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos. Estamos de volta nesse que é o canal de Estudos Espíritas, Raciocínios Espíritas. E estamos estudando, no bloco Pão da Vida, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa referência maior para estudar nesse bloco as lições que dizem respeito ao Evangelho de Jesus. E no dia de hoje, estamos a estudar o item número 3, que é o Cristo. Item 3 do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, do livro já referido, O Evangelho segundo o Espiritismo. É óbvio que falar do Cristo é uma tarefa quase impossível, ou melhor, impossível de esgotar. Porque abordar Jesus, a sua figura histórica, a sua figura divina, os seus ensinamentos, seria uma tarefa pretensiosa de nossa parte de tentar dar conta de todas as nuances desse homem extraordinário. Não foi por outra razão que o evangelista João chega a dizer que se todos os livros fossem escritos a respeito dele, faltaria ainda muita coisa para se abordar a seu respeito. Jesus é o zênite, é o nadir das aspirações humanas na Terra. É o alfa, é o ômega das ambições morais e intelecto-espirituais da criatura na humanidade. Jesus é referência máxima. Jesus é o mito, aspas, muitas aspas, o mito do herói, o arquétipo do herói, do Salvador, do Messias, que os mitólogos, desde Joseph Campbell até os grandes psicanalistas como Carl Gustav Jung, encontraram esse padrão universal do Salvador, do Messias, do herói, que são elementos culturais que estão presentes nas tradições de todos os povos. E esses estudiosos concluíram que esse elemento é um arquétipo, isso é, um padrão universal que está no inconsciente coletivo da humanidade. O que eles ignoravam, o que eles desconheciam, porque não conheciam a doutrina espírita, lamentavelmente, é aquilo que o Espiritismo nos traz através da literatura mediúnica, especialmente da obra mediúnica de Emmanuel, quando este afirma que o psiquismo de Jesus, como grande organizador dos processos espirituais desse planeta, psiquismo esse impregna de tal forma o planeta que a atmosfera desse planeta tem o seu DNA. É por isso que todos os povos falaram nos seus folclores, nas suas tradições, de um Salvador, de um herói, de um Messias, de alguém iluminado. Em todas as culturas da humanidade sempre há essa ideia do herói, do Messias, do Salvador, do Redentor. Porque o que esses estudiosos da psicanálise e do inconsciente coletivo desconhecem é que isso era uma intuição espiritual
da presença do Cristo que marcava com seu DNA os processos espirituais desse planeta. Por essa razão, nós estamos aqui examinando. É claro que poderíamos dar uma série de enfoques e há várias possibilidades de darmos enfoque sobre Jesus. Há várias abordagens, há várias linhas e seria impossível que a gente dê conta de tudo. Iremos dar um enfoque de acordo com o capítulo 1 do Evangelho, nos restringindo com aquilo que é essencial para todos nós, que é a correlação desse texto de Kardec com não vim destruir a lei, que é o tema central do capítulo, oferecendo, portanto, ao caro amigo que nos acompanha, o estudioso do Evangelho, aqueles que querem fazer Evangelho no lar, aquilo que é essencial, aquilo que é básico. E cada um que desenvolva melhor, cada um que estude, que desdobre aquilo que nós colocamos aqui de maneira básica, já que essa prática que estamos fazendo aqui não substitui o estudo na casa espírita. Interessante começar dizendo que no item 2, no último parágrafo, Allan Kardec diz assim: as leis mosaicas, é a última frase, as leis mosaicas propriamente ditas tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Ora bem, Allan Kardec está considerando leis mosaicas a parte civil que Moisés apresentou. A parte divina, atemporal, sobre a qual a gente já comentou no vídeo passado, essa parte divina, espiritual, atemporal, Kardec, com esse texto, não está considerando lei de Moisés. Porque, na verdade, a rigor, não se trata de uma lei de Moisés. Não é uma legislação promulgada por Moisés, mas é uma lei de Deus que Moisés foi o seu instrumento para transmitir. Mas a lei não é de Moisés. Isso é algo interessante. E no começo, no primeiro parágrafo que nós acabamos de ler, do item 3, o Cristo, Kardec usa essa mesma expressão quando diz assim: quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, Jesus, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores. Jesus combatia o culto exterior. Uma das coisas que nós temos dito nas nossas últimas abordagens é que Jesus focalizava especialmente em combater o culto exterior, porque o culto exterior é um vício humano ao longo da evolução. Vício esse relacionado com as práticas religiosas, uma espécie de vício da relação com o sagrado ou do vínculo com a religiosidade humana, que é o culto exterior, o culto da forma, né? Porque materializado ou mais material do que espiritual, a criatura tenta materializar inclusive as coisas espirituais. Porque para ela se torna difícil, em face da sua imaturidade intelecto-moral, conceber as coisas espirituais de uma maneira mais imanente, interior. E é interessante que, fazendo alusão ao item 1 desse capítulo, que nós já discutimos também, Kardec cita as possíveis traduções da palavra cumprir a lei do texto de Mateus, quando diz assim: Jesus não veio destruir a lei, veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. E mais adiante ele diz: Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida de novo, isto é, praticada na terra inteira, em toda a sua pureza. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado ao seu advento. Se a gente considera a lei que ele se referia, a lei de Moisés, ele não veio cumpri-la no sentido de obedecê-la, obedecer a lei de Deus, mas ele veio complementar, cumprir no sentido de desenvolver, de complementar, de elaborar, de, né, como nós falamos, isso daria um caráter especial ao Cristo. Do contrário, ele não faria nada de especial se fosse obedecer apenas a lei, a legislação do povo hebreu. Né? Então, se for a questão da legislação, se lei aqui, a expressão lei do texto de Mateus, nós utilizamos como sinônimo de lei mosaica ou ética moral mosaica. Jesus não veio cumprir no sentido de obedecer, mas veio desenvolver, veio, né, completar. Se é lei no sentido de lei divina, lei de Deus, Jesus veio cumprir no sentido de obedecer, de se submeter. Mas em ambas as situações, Jesus veio cumprir no sentido de exemplificar. Ele veio exemplificar
a lei mosaica e ao mesmo tempo desenvolvê-la e complementá-la. Ele veio cumprir a lei de Deus, se submeter, mas ao mesmo tempo veio exemplificá-la também, desenvolvê-la e exemplificá-la. O que é que isso quer dizer? Que a lei de Deus um dia se corporificou. A lei de Deus um dia se materializou na Terra. O nome dessa materialização da lei de Deus se chama Jesus. É isso que Allan Kardec está falando de uma outra forma aqui. Portanto, a segunda revelação, chamada revelação de caráter universal. Quando falamos revelação, Deus está o tempo todo revelando progressivamente as verdades das suas leis aos homens, seja de maneira particular, de maneira pontual específica, seja de maneira coletiva. Mas quando o Espiritismo considera a lei mosaica ou aquilo que Moisés revelou nos 10 mandamentos como a primeira revelação, é no sentido de caráter universal, de um caráter mais atemporal, de uma natureza mais coletiva, e de fato é um salto qualitativo. Moisés, não apenas pela ética e pela unidade religiosa que ele estabelece, que seria mais tarde referência para todo o monoteísmo da Terra, a partir de Moisés, todo o monoteísmo da Terra surgiu a partir de Moisés, então não é qualquer revelação, não é qualquer revelação espiritual, não é apenas um conjunto de ideias morais e éticas, porque nesse sentido já havia Buda, já havia outros grandes iluminados, né? Já havia grandes sábios e santos, não é isso. Moisés demarca, por exemplo, essa justiça, né? Inclusive influenciando os códigos legais de toda a Terra, a justiça humana, né, que é um reflexo da justiça divina, o monoteísmo instaurado de uma maneira mais unificada e de uma forma mais coletiva, né, a partir do qual deu origem a todo o monoteísmo da Terra. Então é uma revelação de caráter importante, universal, de uma maneira... Por isso é chamada a primeira revelação. A segunda revelação, chamada Jesus, o Cristo, que seria... Emmanuel diz que a primeira revelação é a da justiça, porque o senso de justiça dos homens estava ainda em primarismo rudimentar, era necessário desenvolver. E aí a segunda revelação, a revelação do amor, que completa a revelação da justiça, que é a expressão e a mensagem e, sobretudo, a exemplificação do Cristo, de Jesus. Então, Jesus demarca uma segunda revelação, a segunda revelação de caráter universal, que é a sua doutrina, o seu evangelho. E o evangelho de Jesus não são apenas os seus ensinamentos teóricos, mas a sua vida. A vida de Jesus é o evangelho. Ou melhor, o evangelho é a sua vida. Ainda assim, Kardec termina o texto dizendo o seguinte, que Jesus não podia falar tudo, porque a humanidade ainda deveria avançar. Ele se ateve a colocar aquilo que é essencial. A sua doutrina revela o máximo da moral possível, a meta mais elevada e a aspiração mais elevada, moralmente falando, que os indivíduos podem ambicionar na Terra. Ele é a síntese dos processos religiosos antes dele. Emmanuel vai dizer, claro, porque os grandes fundadores de religião que vieram antes dele, ou os grandes espiritualistas como Sócrates e Platão, todos eles eram enviados e embaixadores do próprio Cristo, que receberam autorização e as bênçãos dele. E aqueles que viriam depois seriam também difusores da sua mensagem. Seriam aqueles que também expandiriam a sua doutrina sob diferentes formas, incluindo aí o grande Maomé, o seu grande profeta, que também deveria fomentar, segundo Emmanuel, lições que se assemelham um pouco ao cristianismo na sua doutrina ética e espiritual admirável. Nós temos em Jesus essa síntese máxima daquilo que o ser humano pode alcançar. Nele se concentram os processos de evolução e de elevação moral. Mas, embora ele plantou a semente e estabeleceu ali o essencial, ele sabia, diz Allan Kardec, que a humanidade toda não estava preparada ainda para absorver todas as suas lições, que era necessário não apenas que a humanidade amadurecesse e crescesse, inclusive com seus ensinamentos, porque os seus ensinamentos, bem ou mal, mesmo deturpados, influenciaram a cultura terrestre, mas ele sabia que era necessário amadurecer, a humanidade absorver aos poucos, e futuramente, quando as luzes do conhecimento, da razão, do discernimento, do entendimento melhor, pudessem se abrir para absorver partes mais profundas daquilo que ele disse de maneira econômica, viriam outras revelações progressivas para cada tempo, não apenas na ciência e na filosofia, mas outras revelações, inclusive espirituais, em nome dele, para que pudessem complementar, para que pudesse desenvolver aquilo que ele disse de maneira em germe,
de uma forma mais seminal, de uma maneira mais embrionária, e que aquilo deveria ser mais tarde desenvolvido. Então, segundo a nossa forma de entender, dos espíritos, e o próprio Allan Kardec ratifica, viria mais tarde a doutrina espírita, que consubstanciaria na sua forma de representar e na sua forma de se manifestar essa terceira revelação. Não que a terceira revelação, a revelação que viria depois, por ser terceira, seria um desenvolvimento ou seria uma revelação melhor ou maior do que aquilo que o Cristo ensinou. Não, o Cristo é o máximo. A sua mensagem é a referência máxima. A sua doutrina é aquilo que nós podemos ao máximo chegar. Mas a terceira revelação é terceira porque vem cronologicamente depois, não porque é mais importante em grau crescente de importância, não é isso, mas vem depois no sentido de resgatar, porque o objetivo da terceira revelação é resgatar essa mensagem de Jesus, nada mais do que ela, explicar os pontos que ficaram talvez ignorados e alguns mal compreendidos, esclarecer os equívocos e também desdobrar no sentido de entender mais profundamente de acordo com o progresso que nós já realizamos. É esse o objetivo dessa terceira revelação, mas isso é capítulo para o próximo vídeo e até lá.